Parece que não existe, tá ligado? É impressionante, mas a gente conversa aqui com muita gente ferida pela religião. Pela religião, Sabe? porque é uma religião acusatória. Mas você sabe quando foi a grande prova de fogo pra mim e de que Deus realmente me amava? Quando meu marido ficou doente e foi dado como morto por causa de uma embolia pulmonar gravíssima que ele teve. Não faz muito tempo isso, Não, né? isso foi 6 anos quando eu casei. Foi um pouquinho antes do meu casamento. Mas o que aconteceu? Naquele momento que o médico chegou pra mim, ele foi internado, entubaram ele, e o médico me chamou e falou assim, você é o que dele? Eu falei, sou a noiva dele e a gente vai casar. Ele falou assim, acho que vocês não vão casar. Porque a situação desse rapaz é muito grave e ele não tem como escapar. Eu acho que ele não passa de hoje. O médico falou isso pra mim. E realmente, a situação do Chico era muito grave. Só que aí, aquele dia aconteceu uma coisa muito louca comigo, porque eu fiquei com tanto medo de perdê-lo, com tanto medo daquela situação, eu me vi tão fragilizada, que eu desci pro saguão do hospital, fui lá num cantinho e ajoelhei, era 10 horas da manhã. Eu ajoelhei e comecei a rezar, a orar, e era 10 horas da noite, eu ainda estava ajoelhada rezando, porque eu tinha medo de levantar. Eu pensava assim, se eu levantar, ele vai morrer. Ele estava por um fio de vida. E eu comecei a ficar desesperada. E eu ficava orando, minha mãe falando para mim, filha, levanta, por favor, levanta. Eu já estava com as pernas adormecidas, nem sentia mais as pernas. Assim, o joelho, nem sentia mais joelho. Mas eu falava, eu não posso levantar, eu não posso levantar. Se eu levantar, ele vai morrer, eu tenho certeza. Deus não pode fazer isso comigo, eu vou me casar com esse homem. Não pode ser verdade isso, não pode. Aquilo virou uma tortura na minha vida, sabe? Só que aí eu comecei a pensar, durante esse período de 12 horas que eu fiquei ajoelhada, eu comecei a pensar, será que não é verdade que as pessoas falaram? Será que realmente agora eu não vou pagar tudo? Será que Deus não vai me tirar o Chico? Cara, olha que pesado porque isso, né? eu estou em pecado, porque eu sou realmente toda essa aberração. Então foi um peso muito grande para mim aquilo. E eu passei 12 horas de muito sofrimento. Eu digo que foi a minha passagem pelo inferno nessa terra, foram aquelas 12 horas. Até que eu criei coragem, entreguei realmente para Deus e falei, Deus, me dá uma prova que você realmente me ama e que eu não sou essa aberração. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho por que eu ser punida, porque eu sou uma pessoa luz no mundo. Eu tento ser essa pessoa. E aí eu levantei, fui para casa, me arrumei e tal, e gravei um vídeo que eu postei no meu Facebook na época, que deu 1 milhão de visualizações. Foi o meu vídeo mais bombado daquela época até então. Que foi explicando para as pessoas o que tinha acontecido e pedindo oração. E naquele vídeo eu falo, não importa qual a sua religião. Eu quero que você, agora que a gente se une em oração e me ajuda a salvar o Chico. E aí, o Chico não morreu naquela noite, não morreu na noite seguinte, não morreu 10 dias depois, estava vivo ainda. Foi se recuperando. E os médicos falando, vai morrer, piorando, vai morrer. Até que ele ficou com 100% do pulmão comprometido. Nossa. E aí eu estava começando a perder as esperanças, eu fiz uma oração por ele já mais meio que despedindo dele. E nessa oração eu tive uma visão. E eu vi o Chico sendo curado. Foi uma coisa muito louca, assim, que eu não sei explicar. Mas eu vi o Chico sendo curado. Caralho. Naquele mesmo dia, o médico me chamou e falou assim, olha, não é para você se animar, mas ele melhorou 1%. Tinha piorado, ele melhorou. Aí o médico me falou assim, só que não se anima porque todo paciente, antes de morrer, tem a melhora da morte, a melhora né? da morte. Então pode ser que realmente seja isso. Há uma probabilidade muito grande de que essa melhora seja essa melhora da morte. E eu falei pro médico, ele vai sobreviver, porque eu vi isso. Aí o médico falou assim pra mim, olha, é muito legal ter essa esperança, acreditar em milagre é fundamental, mas cuidado, porque a situação do Chico é irreversível. Então toma cuidado. Falei, tá bom, ele vai melhorar. No dia seguinte ele estava melhor 10%, 15%, 18%, 20%, 30%, 40%, 50%, foi desentubado. Aí tudo aconteceu e ele voltou, 6 meses para voltar a andar, perdeu 30 quilos no hospital. Quanto tempo ele ficou no hospital? 1 mês. Caralho. Perdeu 30 quilos, aí depois mais 6 meses para voltar a andar, mas aí com 6 meses ele já estava recuperado, até hoje está um trabalho. Eu brinco com o Chico que quando ele dá muito trabalho, eu falo, manda pôr em coma, hein?